Salve fiel, aqui é o Manzi e aqui é o Mazinho e hoje a gente está aqui para gravar o quarto episódio do canal Porta-Voz da Fiel. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Se você gostar do conteúdo, dá aquela curtida para nos dar a moral, compartilha com aquele seu amigo corintiano e vamos nessa conosco. Bom, hoje a gente separou um conteúdo legal para vocês e ele está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre a quebra do tabu no Morumbi. Depois de 11 jogos, o Corinthians volta a vencer na casa do seu rival. O segundo bloco, a gente vai falar sobre o tema time bom e elenco fraco. É essa análise que a gente consegue fazer do elenco do Corinthians. E o terceiro bloco, como a gente não pode deixar de fazer, a gente vai falar sobre a voz da Fiel e um pouco do que a gente pôde acompanhar da opinião da torcida sobre o trabalho do Lázaro. Bom, no primeiro bloco, Mazinho, a gente selecionou aqui a quebra de tabu no Morumbi. O que você poderia falar sobre esse jogo com os nossos acompanhantes? Vitória boa, né? Vitória importante, né? Última vitória, 2017, aquele time lá que ganhava clássicos, né? Tinha aquela facilidade, gol do Jô e do Rei Driguinho. Então, foi uma vitória importante lá atrás, né? Mas o time já estava um pouquinho mais consolidado, já tinha ganhado um clássico contra o Palmeiras antes em 2017, e dessa vez não. Dessa vez, primeiro clássico, e é aquele tipo de jogo que a gente já tinha falado, né? Que o mais importante era a vitória, depois a gente analisa o rendimento. Então o time foi lá, ganhou, mais importante até do que quebrar o tabu, acho que é essa confiança, né, que o time pode adquirir, que o técnico, o Lázaro, também está adquirindo com essa vitória. Então a vitória é muito importante e assim, eu como boa parte dos corintianos, até pelo fórum, né, tava até sábado um pouquinho preocupado, puxa, como que vai ser, né? Fazia tempo que a gente não tinha um bom jogo lá contra o time da Vila Sônia, fazia um tempo. Mas no domingo, como todo corintiano também, já acordei mais otimista, já acordei imaginando a vitória. Não tão otimista quanto aquele cara que escreveu no fórum lá que o Adson ia fazer 2 gols. Não tão otimista. Será que ele não tem uns números? Né? Eu pedi para ele escrever 6 números, tinha um pessoal caçando ele lá, ninguém achava o cara. Acho que ele era parente do Adson, entendeu? Mas enfim, a vitória é importante. Parece que isso aí está até sendo investigado com manipulação de aposta. Brincadeira. Mas enfim, acho que foi muito importante. Primeiro, acho que foi até importante para o nosso técnico, né, que mais um jogo ele repetindo o esquema, né, esse esquema dele, que se até a gente que acompanha tem um pouquinho de dificuldade de entender, quem dirá os adversários, né? Então, o Renato Augusto, você não sabe, tá jogando totalmente livre, leve e solto. Acho que ele até deu uma entrevista falando que ele tá gostando de jogar desse jeito, né? Lógico que ele tá se adaptando, mas ele tá gostando dessa liberdade. Adson com muita liberdade, pisando bastante na área, né? Que era um negócio que a gente sempre cobrava desses jogadores de lado. Tudo bem que o Adson ainda continua com esse drible dele de sempre vir para o meio, mas ele estando no meio, eu achei até que ele deu uma crescida de rendimento. Então assim, já consegui ver como um ponto positivo essa consolidação do esquema. Um negócio que até a gente comentou nos vídeos anteriores, a questão do ambiente bom, né? Ar-condicionado Lázaro lá, que deixa o clima mais fresco, né? Que estava um clima melhor. Mas de fato a gente viu um negócio que eu não via há um tempo, né? Parecia que os jogadores estavam correndo por ele, né? O Roger Guedes, que às vezes a gente critica ele um pouco por essa falta de empenho dele, principalmente na parte defensiva, lógico. Não que ele tem que jogar de secretário de lateral, mas ontem ele correu bastante. Inclusive no segundo gol ganhou dos zagueiros na corrida, então parece que tá fazendo a diferença de fato. Não está sendo só um clima bom, mas os jogadores estão trazendo isso para dentro e correndo pelo técnico. E assim, até resumindo essas suas 2 primeiras falas, é exatamente isso. Final e clássico, a gente quer vencer a qualquer custo. Exatamente. Se jogar bem, legal, maravilha, mas a vitória é o mais importante. E assim, é bem interessante que, falando um pouco do esquema tático,
Você vê que o Corinthians ele defende ali com 2 linhas de 4, né? O Watson, mesmo jogando mais centralizado, ele vem marcar pela direita, e o Roger Guedes, que também não joga tão centralizado, mas ele também tá com liberdade, né? Mas também fecha pela esquerda, e o Renato Augusto e o Yuri Alberto ficam mais ali no meio, tentando fazer uma primeira pressão na saída de bola dos zagueiros. E assim, uma coisa que eu achei bem interessante, Mazinho, não sei se você concorda comigo, é que por mais que a gente ainda vê muitas falhas, né, nesse jogo, a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, mas o principal ponto positivo que, além de ele estar conseguindo repetir o esquema, e agora no primeiro jogo, o segundo jogo de Série A, mas o primeiro clássico, né, o primeiro jogo mais robusto, né, de maior apelo no Campeonato Paulista, é a questão de ele conseguir extrair o máximo dos jogadores conforme suas características. A gente já tinha especulado muito isso, já tinha falado sobre isso nas primeiras coletivas do ano, mas assim, agora eu estou conseguindo enxergar um pouquinho mais essa característica. Então, por exemplo, assim, o Roger Guedes, ele tenta potencializar o jogo ali no 1 contra 1 do Roger, da boa finalização que ele tem. O Renato Augusto, apesar de ter sido decisivos, ter feito bons jogos e decisivos jogos, principalmente na Copa do Brasil ano passado, esse ano eu acho que eu tô conseguindo ver mais do Renato Augusto mesmo, aquele craque. E ele falou isso. Ele comentou, também, né? Ele falou, né? Porque ele falou que ano passado ele participava pouco do jogo, né? Ele tinha uma participação, lógico, importante, efetiva, mas ele tocava poucas vezes na bola. Ele até falou que ele tentava até ficar sempre alinhado, mais próximo do Yuri Alberto, para quando a bola chegar. Ele falou, ano passado a gente jogava por uma bola. E esse ano não, esse ano a gente está vendo que ele está circulando um pouquinho mais o campo, está participando mais, está sendo mais importante, né? Jogada do primeiro gol deu aquele passe que eu costumava fazer muito, né? Que é aquela tacada de sinuca ali, a bola sai deslizando, quem jogou sabe que não é fácil aquilo lá. Mais ou menos igual o Baianinho de Mauá fazia. Nessa mesma linha que você falou, é bom ver o Fagner Era chegando na linha de fundo, né? Era algo que a gente sentia falta nos últimos anos. Tem o Watson, que foi o que você falou. Acho que aquele jogo, sempre quando você joga numa lateral, você limita 50% ali do campo. Sim. Né? E aí, se você tem um jogador como o Watson, que só tem uma jogada, quer cortar para o meio e ele está jogando muito aberto, assim, o jogo dele fica muito previsível, né? Então, assim, ele sendo jogado um pouco mais para o meio, tem uma opção de passe ali pela direita, ele pode cortar para o meio, ele pode estar pisando na área. Exatamente. Potencializa muito o jogo dele, sem dúvida nenhuma. E ali, você citou do Fagner também, então acho que é muito bacana ver essa extração de jogadores fora, sem deixar de analisar os problemas, que ainda são muitos, né? Sim. Uma das coisas que a gente pode citar, e assim, a gente tá feliz com a vitória, né? Como o Manzi falou, é o tipo de jogo que o mais importante é ganhar, entendeu? Para dar confiança, não é só os 3 pontos, é a confiança, é a moral que vai lá em cima, mas a gente não pode fechar os olhos também. Primeiro que a recomposição defensiva ainda tem que melhorar, né? Os jogadores, lógico, têm essa liberdade, mas na hora que a gente perde a bola, acho que essa recomposição tem que ser mais rápida pelas laterais, ainda mais a gente tem um lado esquerdo que o Fábio Santos precisa dessa ajuda, a gente sabe disso, então isso é uma das coisas que precisa melhorar. E outra coisa que a gente sabe que leva tempo é que ano passado o Corinthians tinha esse negócio do perde-pressiona, de já perder a bola já vai, e hoje a gente vê que os movimentos dos jogadores estão naquela dúvida. Puxa, ontem a gente viu algumas vezes, a gente até comentou, né, o Yuri Alberto tem que fazer a pressão sozinho, então tá um negócio ainda descoordenado, tá ficando espaço, e às vezes você vê os jogadores de meio campo correndo para frente e a linha defensiva correndo para trás. Né? Distancia muito, né? A gente até fez essa análise no nosso quadro ali, na análise em 1 minuto, e também nos vídeos anteriores aqui do canal do YouTube. A gente vem falando sobre isso. Tem que melhorar. Acho que ontem já senti uma leve melhora. Assim, achei que o meio-campo estava melhor protegido.
mas eu acho que ainda tem uma margem boa para melhorar o nosso sistema defensivo. Aí me surge a dúvida, será que estava um pouco melhor protegido porque a gente jogou com a linha muito mais baixa do que tentou jogar? Eu pensei nisso. Porque assim, é mais fácil você marcar com linhas baixas. Né? Você tem menor espaço de agora, campo se você for marcar ali pressionando, é um desafio maior. Então, assim, eu estou bem curioso e, assim, de certa forma, preocupado em ver como que vai ser essa evolução do Lázaro. Eu acho que... E eu sou a favor da retranca, ganhar de 1-0 e ganhar de 3-0, meu amigo. Bicho, pra mim... eu só não... Aí vem a minha crítica. Eu só não gosto do desespero que foi o final do jogo. Acho que ficar o time adversário ficar cozinhando a bola sem ser muito perigo. Isso daí, que vários técnicos já passaram pelo mundo, já falaram do saber sofrer, né? E acho que, bom, se tem uma torcida que sabe sofrer, somos nós, né? Então, mas assim, achei que ontem o time não soube sofrer, pelo contrário. A gente vai até falar disso posteriormente, acho que as substituições foram equivocadas, mas principalmente assim, continuo pegando no pé da preparação física. Eu acho que chegou uma hora ali que para mim faltou um pouquinho de perna, principalmente do Queiroz. Acho que o lance do gol deles, para mim, ele tinha que estar ali protegendo aquele funil da área, né? A bola vai bem para a entrada da área, aquela posição que a gente fala que é super importante, que é o funil ali para onde o jogador time adversário pega de frente. Para mim é o cabeça de área que tem que estar ali. Então, para mim, houve um erro ali, e vendo no replay, parece que ele estava cansado, já chegou depois, chegou atrasado. Então, me preocupa essa preparação física, é um negócio que a gente já vem falando desde o primeiro vídeo aqui no canal, e enfim... Até puxando o gancho, Mazinho, eu vi muita gente, indo contrário um pouco do que você está falando, elogiando os jogadores veteranos. Eu tenho uma opinião... que eu acho que pode explicar um pouco disso. Eu sinto que os jogadores mais velhos, eles estão mais comprometidos do que o ano passado. Então, por exemplo, o Fagner voltou mais fino, o Gil parece que está mais em forma também. O Renato Augusto, agora com o Maziotti, tem uma preparação especial. Mas eu acho que isso não é por conta da preparação física. Eu acho que vem mais para conta do comprometimento do jogador mesmo. Né? Eu imagino que seja isso. E assim, cara, eu queria também colocar um ponto que eu acho interessante, que é a participação, a evolução do Rony. Sim, né? sim. Ele, assim, eu acho que o Corinthians, um dos melhores jogadores que o Corinthians tem no elenco é o Fausto Vera. Sim. E eu acho que ele faltando ali no time titular é uma perda considerável, uma perda substancial, mas ao mesmo tempo o Rony, ele tem entrado bem, ele tem corrido bastante, ele tem na parte de criação entregado a bola rapidamente para os jogadores mais criativos do Corinthians, e eu acho que isso tem sido bem interessante, né, cara? Eu concordo com o que você disse, acho que o Rony... E eu até critiquei ele no primeiro jogo, que ele tentou dar um passe de calcanhar horroroso lá contra o Bragantino, foi dos que falei, mas o Rony, ele é o único do meio campo que está entregando algo que também está cobrando faz tempo, que é a intensidade, né? Ali eu vejo que, e assim, o Manzi falou do comprometimento dos jogadores, e eu estou sentindo que houve um comprometimento do Rony, porque é algo que a gente sempre falava assim, que o Rony corre errado, está correndo errado. E ontem no jogo, ele correu certo pra caramba, ele acertou os momentos de sair, de dar o bote, de marcar pressão, de voltar. No jogo anterior ele já tinha acertado também naquele lance lá, que ele disputa a bola 3 vezes, a gente vê que sobra muita intensidade. E olha, eu acho que o Lázaro vai dar um jeito de jogar Fausto Vera e Rony. Eu acho que hoje, considerando acho que ele está acima do Du na intensidade. Acima do Queiroz, considerando que o Maicon ainda não engrenou, a gente espera muito dele para essa temporada, ele não engrenou. Acho que hoje os que estão mais em condições, por incrível que pareça, é o Rony e nenhuma surpresa o Fausto Vera. Eu acho que o que o Rony precisa melhorar é só aquela questão
que a gente fala de já dominar o corpo perfilado já para a sequência próxima na jogada, ação, né? para o que ele vai fazendo. Acho que ele às vezes perde muito tempo, domina, gira, vai. A gente vê que o Fausto Vera, por exemplo, já é um jogador que ele já domina, ele já vira o corpo, já sabe o que ele vai fazer, por isso que a bola passa muito rápido pelo pé dele, por isso que quando ele está em campo, a saída de bola flui muito melhor do que com o Rony. O Rony já melhorou muito, mas eu acho que esse é um ponto assim, para o Rony de fato tá ali pra gente falar, não, cravar que no momento, no Campeonato Paulista, ele é o titular. Eu acho que falta só isso, né? Ele arredondar um pouquinho mais, que o pessoal fala, ele tem que ter calma quando ele recebe a bola. Eu não sei nem se é calma, né? Eu acho que é só ele melhorar esse domínio. O El tranquilo, calma não falta pra ele, né? Mas assim, só pra tentar ilustrar um pouquinho o que o Mazinho tá falando, às vezes, quando você recebe uma jogada de costas pro lado oposto, o Rony tem que dar 3, 4 toques na bola para conseguir fazer a virada, nem que seja um passe curto para o outro lado. O Fausto, às vezes, em 2 toques ele já consegue. 2 toques ele já faz essa é a diferença. Giro, né? Então... E aí, só para finalizar esse bloco, Mazinho, sobre as substituições do Lázaro, o que você achou? Eu antes de... Só para dar um destaque também para a volta do Paulinho. Né? Exatamente. Antes de começar o jogo, eu olhei o banco do Corinthians, né? Então, você olha ali o banco do Corinthians e falei, cara, o único volante que a gente tem ali é o Paulinho e o Mateuzinho que subiu da base. Então, assim, chegou um momento do jogo que antes dele fazer a substituição, eu falei, cara, coloca o Bruno Mendes, pelo amor de Deus. Eu falei, coloca o Bruno Mendes. Ele tirou o Rony, colocou o Paulinho, e assim, a gente não quer ser engenheiro de obra pronta, de falar, nossa, eu tinha que ter colocado o Mateuzinho. Porque, cara, clássico, às vezes é difícil você colocar o cara ali, o jogo tá fumaça pra caramba, mas ao mesmo tempo, um jogo fumaça daquele lá, o Paulinho, o ídolo eterno, mas não era o jogo para o Paulinho voltar. Eu acho que o Lázaro de fato errou. Quando eu vi o Paulinho saindo do Yuri Alberto, eu falei, ó, vai deixar o Paulinho de 9 lá pelo menos. Mas a hora que eu vi que o Roger Guedes foi para jogar de 9 e formou o meio de campo ali com o Juliano, Paulinho, Renato Augusto, Romero aberto na direita, eu falei, agora vai piorar a pressão. Então eu achei que foram mexidas erradas. Ele demorou, a gente tomou o gol, aí sim que ele colocou o Bruno Mendes, e o Bruno Mendes entrou com aquela disposição de sempre, é um outro jogador que entrega, não falta, então achei que ele entrou muito bem, mas assim, foram as mexidas super esquisitas. Eu não teria colocado o Paulinho nesse jogo, um jogo fumaça desse daí também, não dá para jogar Juliano e Renato Augusto, e assim, eu entendi o que ele quis colocando o Romero no jogo. Que o Romero entrou, a gente até falou, cara, quantas faltas o Romero cavou nesse pouco tempo. Mas assim, o Romero na primeira passagem dele já não era aquele jogador de puxar o contra-ataque, agora muito menos, entendeu? Eu achei que faltou pro Corinthians ontem ter um ponto assim pra gente acionar, pra puxar um contra-ataque, pra levar o Roger Guedes, já estava cansado. Acho que o Lázaro morreu até com a última substituição, ele não fez, se não me engano, então poderia ter, às vezes, colocar o Wesley, que já jogou algumas partidas, eu teria colocado o Bruno Mendes antes, e eu não teria tirado o Rony. Eu vi que o Rony estava cansado, mas eu acho que ele podia ter entregado mais, ter tirado do Queiroz, deixado o Bruno Mendes e Rony, e não teria colocado o Paulinho ontem. Mas maravilha. Ainda bem que ganhamos o jogo. Sim, esse é o mais importante. Era o mais importante. E até puxando o gancho aí nessa finalização desse primeiro bloco e já começando o segundo, a gente escuta muito falar sobre time bom e elenco fraco do Corinthians. Bom, você citou alguns nomes que estavam no banco ontem. Romero, Paulinho, Juliano, são nomes assim... Júnior Moraes. Júnior Moraes, que não entrou nos 2 últimos jogos, se eu não me engano, né? E tem o Bruno Mendes ali, fora o Fausto Vera e o Maicon que estão lesionados. E eu tenho o Cantillo também, mas esse, sendo bem sincero, eu nem conto muito. Até que profundidade você acha que o Corinthians tem nesse elenco? Você acha que faltam muitas peças? Faltam muitas peças ou não? Na minha opinião, falta. A gente acabou de falar de um atacante veloz, né, para puxar o contra-ataque, porque ano passado a gente tinha, de atacantes velozes, a gente tinha o Mantuan, que fazia muito bem esse papel, assim, até vinha fechando a linha de 5 e tinha fôlego para chegar lá na frente. E a gente tinha o Mosquito, que assim, sempre que ele entrava no jogo no segundo tempo, ele botava um fogo danado.
ajudava a desafogar, puxando esses contra-ataques, às vezes cavava falta, sofria um pênalti, enfim. Hoje a gente está sem esses dois jogadores por enquanto. Então, na minha opinião, primeiro falta um jogador pelos lados de velocidade, né? Hoje a gente só tem um Wesley com essas características. Até o Roger Guedes, que é um que cai pelas pontas, que dribla, não é um grande velocista, assim, um jogador não é de dar explosão, do arraste, né? Ele vai driblar ali num drible curto, vai buscar a finalização, mas não é esse o jogador. Acho que falta justamente para mudar o jogo, né? A gente sempre vai começar com o Roger Guedes, vai ter uma hora que vai ter que mudar o jogo. Algo que eu tenho sentido falta, de fato, é um reserva para o Renato Augusto. Eu acho que o Juliano, como o Mans levantou naquela análise em 1 minuto, está lá no nosso Insta, assim, o Juliano entrou, a gente precisando do resultado. Ele, como segundo homem de meio campo, ele consegue fazer bem a saída de bola, um time que não está oferecendo tanto perigo, ele vai bem, mas ele ainda como o de achar o passe, de ser o diferente... Dar um passe mais vertical ali, fazer o time girar porque eu gosto muito do Juliano, ele foi o primeiro, as mesmas coisas que a terceira fala, foi o primeiro a acreditar no projeto, veio sem garantia nenhuma, foi importante na Copa do Brasil, mas... A gente vai jogar Libertadores de novo, acho que a gente está precisando de um outro meio campo para dividir com o Renato esse protagonismo, essa armação, até porque a gente está com o Renato e Adson, né? O Adson ainda é um garoto também, não dá para jogar toda essa responsabilidade, e acho que falta um segundo volante. Certo. Assim, o que eu penso, eu concordo muito com o que você falou, eu acho que assim, falta um reserva e não precisa nem ser um cara que chegue para jogar como titular, para ser reserva do Renato Augusto, mas que reveze ali, que o time não sinta... tanto quando ele precisar ser poupado eventualmente. Sim. Uma partida ou outra. E eu acho que o Corinthians carece de um jogador, por mais que o Adson tenha feito um ótimo jogo na última partida, eu acho que se o Corinthians quiser elevar um patamar dele um pouquinho mais, precisa olhar com carinho no mercado para tentar achar um meia que jogue ali pela direita, caia por dentro, um cara que chega, vista a camisa e jogue. Na zaga eu acho que a dupla titular hoje é um pouco mais envelhecida, mas tem bons valores no banco de reservas, valores jovens, né? E ali, lateral direita e lateral esquerda, a gente está com 2 jovens jogadores também na reserva. Então, assim, prioridade para mim, eu tentaria um reserva para o Renato Augusto, um jogador de velocidade que você citou e um meia que joga pela direita. Sim, eu penso isso. Ali no segundo volante, hoje a gente tem Paulinho pode jogar por ali, o Juliano pode jogar improvisado por ali, aí você tem o Fausto Vera, o Maicon, o Rony. O Rony e o Du até a metade do ano. E o Du até a metade do ano. Eu acho que a gente até está bem servido nesse sentido. E assim, só um adendo rapidamente, questão do número de estrangeiros, né? A gente já tem Rafael Ramos, Balbuena, Fausto Vera, Cantillo, Romero, entendeu? Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que tem... Balbuena, você falou? Falei Balbuena, enfim. Só podem ter 5 estrangeiros no banco. O time lá da Vila Sônia está sofrendo com isso, né? Entendeu? Então, às vezes a gente levanta vários estrangeiros, mas a não ser que a gente consiga, às vezes, negociar o Cantillo, que parece que pode ser o mais próximo de uma eventual venda, o Lázaro vai ter sempre que fazer esse malabarismo para ter os 5 estrangeiros. Né? Então a gente tem que lembrar disso daí, porque às vezes a gente sempre pensa, foram até oferecidos alguns estrangeiros para o Corinthians, o Corinthians acabou recusando, acho que muito por conta disso também. Certo. Bom, para fechar esse bloco, não sei se você concorda, eu acho que assim, eu não acho o elenco do Corinthians tão fraco assim, eu acho que dá para extrair alguma coisa com todo mundo saudável. Tem uma certa profundidade, mas ainda está abaixo dos melhores elencos do Brasil. Concordo. Eu acho que dá para melhorar e a diretoria tem que buscar isso sem dúvida nenhuma. E como a gente não pode deixar de abordar o terceiro bloco, a Voz da Fiel, essa semana a gente fez uma pesquisa sobre o trabalho do Lázaro, o que a Fiel está percebendo, o que ela está enxergando de positivo, de negativo sobre o trabalho do Lázaro, e a gente resumiu essas análises em algumas respostas na nossa enquete. E a vencedora nessa semana sobre o trabalho do Lázaro foi, com 60% dos votos aqui, um trabalho como bom, mas ainda precisa de ajustes táticos. O segundo lugar nessa votação ficou com mais ou menos 30%, a resposta regular, o desempenho do time não empolga.
Em terceiro lugar, com 9% dos votos, péssimo. Demissão precoce, entre aspas, anunciada, ou seja, a galera que, cara, colocou esse técnico aqui, já sabe que ele vai ser demitido, vai cair, né? Não passa do Paulista, enfim, mais ou menos 9% das pessoas, dos corintianos, enxergam dessa forma o trabalho do Lázaro. 4% como ótimo, está extraindo o melhor de cada atleta, que foi o que a gente abordou até um pouco sobre isso no primeiro bloco, né, Mazinho? E por último aqui, ruim, mostrando que é mais do mesmo. Bom, então, a maior parte da torcida ficou ali... Vitória ontem ajudou ele lá em casa. Vitória ontem ajudou ele com certeza, se tivesse... Dirão que os apoiadores do Lázaro falarão que ele foi... não tô conseguindo falar nada hoje, cara. Corta essa parte. Tomar no cu, mano. Ontem ajudou ele, hein? Concordo, se tivesse tomado aquele gol de empate, hoje já tá. Essa porcentagem do regular aí ia estar lá em cima. E o péssimo, com certeza, teria passado os 10%. Os contra o trabalho do Lázaro dirão que nós fomos oportunistas nessa enquete. Assim, eu apoio o trabalho do Lázaro, assim, vou ser exigente, igual todo corintiano durante a temporada. Tô um pouco desconfiado ainda, mas assim... Eu vou ser sincero, cheio. Ele me surpreendendo. Eu achei que o time ia estar sofrendo mais. Uhum. Ainda tô bem descontente, principalmente com a organização tática. O time tem muito a melhorar, mas a princípio tá me surpreendeu. Que foi o que a maioria tá pedindo aqui, né? A grande maioria ali, inclusive, você pode somar 90%. 90% ali ficou entre bom e regular, que é bem importante. Bom, Fiel, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Repito, dê aquele apoio pra gente. Não deixem de acompanhar a gente lá no Insta. Segue a gente lá. TikTok a gente tá estourado, 0,4K. Inclusive, assim, quem trabalhar com assessoria de imprensa já quiser deixar o portfólio, né, mandar no nosso e-mail. A gente não tá conseguindo responder nossos 4, 5 comentários semanais. Mas deixa aquele likezinho lá, segue a gente, é bem importante. A gente tá no Twitter, no TikTok, no Instagram. MSN, Orkut, tudo. LinkedIn, já tem? Vamos ter que abrir agora, tanto de vaga que vai chover. Mas é isso, curte aqui no YouTube, se inscreve, não se esqueça de inscrever, ativar a notificação aí, compartilha com seu amigo e tudo mais. E comenta aqui o que vocês querem ver, o que a gente fale, sugestões, críticas, tudo que vocês puderem trazer de contribuição é sempre bem-vindo. Mas é isso então, galera, valeu. Depois de todo o jogo, eu ou o Mans vamos estar fazendo análise em 1 minuto, sigam a gente lá e é isso. Valeu, Fiel, um abraço. Falou, um abraço.